Independente do processo que a gente está passando, a gente tem que entender que Deus está nos forjando o nosso caráter, a nossa, tudo em nós, para que a gente se torne alguém melhor. E às vezes a pessoa está passando uma luta, uma doença, uma dificuldade, ela não entende aquilo, mas se a gente olhar pelos olhos da fé, Uhum. a gente vê lá na frente algo melhor que está por vir. Sim. Entendeu? E é isso, se tiver alguém desistindo, pensando em desistir, só olhe para Jesus. Tem que olhar com o olho da fé. Tipo, tem uma passagem que fala muito comigo que quando Jesus estava vindo no mar e Pedro pediu para que fosse até ele, entendeu? Para vencer Jesus. Só que Pedro, durante certo tempo, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar no mar. Quando aí Jesus falou para ele, por que duvidaste? Uhum. Muitas das vezes, quando a gente está nesse processo, que eu acho assim, que eu louvo a Deus, que eu, independente da minha fé ser pequena, ou de eu estar numa situação horrível, eu não tirei o olho de Jesus, eu continuei olhando para ele. Uhum. Entendeu? E tudo foi se acrescentar na minha vida. E hoje eu louvo a Deus por ele ter me tornado essa pessoa. Independente da dor, do sofrimento, da agonia que você está vivendo, você não pode tirar o olho de Jesus. Uhum. Porque se você olhar para a esquerda, vai ter uma situação que vai te tirar dali. E o inimigo, ele tenta todo o tempo fazer você tirar os olhos de Jesus. Ou você olhar para um trabalho, ou você olhar para um sonho, uma conquista própria, uma conquista pessoal. E às vezes a gente coloca isso tudo na nossa frente que tira os nossos olhos de Jesus. Quando, na verdade, o dom da vida, a alegria de viver tem que ser focado em Jesus. Uhum. Não há outro caminho. Se quer ter uma vida tranquila, uma vida... Não vou falar que não vai ter luta, que sempre vai ter luta. Vai ter dias bons, dias maus. Mas se você quiser passar por tudo isso com leveza e com paz, é só Jesus que pode te dar esse caminho. Somente Ele. Opa, galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando você vai ver, que hora você vai ver esse podcast, mas esse aqui é o podcast 2 ou 3 da série Parábolas da Vida. Então a gente aqui sempre vai trazer um convidado, se chama Parábolas da Vida, pessoas comuns, histórias profundas. Então vamos sempre aqui trazer um convidado para compartilhar sobre seu processo com Jesus, seu processo de transformação com Jesus, sua vida e como tem sido isso. A gente pensa, né, que as parábolas de Jesus, elas falavam sobre coisas comuns, elas falavam sobre coisas cotidianas, coisas da cultura, do cotidiano, da cultura do povo. Então, por exemplo, elas falam de um pastor que foi atrás de uma ovelha, elas falam sobre um filho que saiu de casa, que se despediu do seu pai e que voltou à sua casa, né? E tantas outras que falam sobre coisas simples, mas que na verdade elas expressam realidades profundas sobre o reino de Deus, né? Então, pensando nisso, a gente crê que toda a vida, né, as realidades da vida são uma parábola que Deus nos insere para que a gente encarne na nossa própria pele aquilo que Ele quer revelar, para que a gente seja transformado por ela e que a gente revele o atributo que Ele quer revelar na nossa vida. Pensando nisso, eu quero apresentar a vocês aqui ela, a Soraya. Seja bem-vinda, Soraya, e Obrigada. quero te convidar a fazer uma breve apresentação de quem você é, né? Já falei seu nome, mas pode falar o seu nome, assim. Fala um pouco de você, de quem você é, onde você vive, sobre seus filhos. Conta aí, compartilha o que você... Meu nome é Soraya, eu tenho 31 anos, eu sou do interior de Minas Gerais, sou mãe de 3 filhos, Davi, Asaf e o Samuel. É verdade. Pode falar? Eu venho lá do interior de Minas Gerais, numa trajetória de vida assim, muito longa para me chegar até aqui. Mas graças a Deus, estou aqui hoje. Rio de Janeiro, amo esse lugar, aqui onde Deus me colocou. É isso. Penso demais. Muito bom. Show de bola. Então, para começar a nossa já começamos, né? Mas para dar continuidade, né? Eu quero te perguntar uma coisa assim, né? Quem é Jesus para você? Jesus para mim é tudo. Jesus é o grande amor da minha vida, que eu falo sempre que foi a melhor pessoa que eu conheci durante a minha vida e ele é a razão do meu viver. Uhum. Entendeu? Jesus, ele é o significado da minha vida hoje, porque se não fosse Jesus eu não estaria aqui. Ele tem cuidado de mim desde quando eu nasci. Por tudo que eu passei na minha vida, Jesus tem sido meu porto seguro. E mesmo às vezes que eu não sabia que ele estava comigo, ele estava, Hum. entendeu? Cuidando de mim em cada detalhe.
E se eu cheguei até aqui nos meus 31 anos de vida, foi graças a ele. E o cuidado dele e o amor que ele tem por mim. Amém. Glória a Deus, hein? E a gente vai ver um pouco disso durante esse podcast, né? Então, aperta o cinto aí, galera, porque a história é forte e o Senhor vai ser glorificado aqui nesse dia. Show de bola. Então, você comentou que você veio do interior de Minas, né? Então, falando sobre Minas, o início da sua vida, né? Como é que foi esse início? Como que era a sua família? Quantos irmãos você tinha? Conta um pouco sobre essa realidade assim da sua família. É, meu pai se chamava Isaías, minha mãe Simonete, entendeu? E eu vim numa infância assim meio conturbada, porque eu nasci, tipo, eu nasci numa cidade chamada Cerro. E Como? Cerro, Cerro? Cerro, Minas Gerais. E eu fui criada pelo meu pai, porque quando eu tinha 2 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Uhum. E desde quando minha mãe foi embora, eu vivi uma infância sofrida. Porque meu pai era alcoólatra, ele bebia muito. Por um lado, ele era um bom pai, porque ele sempre se preocupava comigo, assim, de cuidar de mim, mesmo ele não conseguindo. Porque meu pai, quando eu tinha 2 anos, ele trabalhava, assim, no curral, ele me levava junto. Às vezes ele ia para uma festa, ele me levava junto, me colocava na bicicleta e me levava para todos os lugares junto com ele. Ele tentou cuidar de mim, mas ele tinha um problema com a bebida. Meu pai também veio de uma infância sofrida também. A Uhum. violência, cresceu, apanhou também. E hoje eu não culpo ele por nada do que eu vivi, entendeu? Sim. Mas durante esse tempo que eu vivi com meu pai foi assim, uma infância ruim, que Uhum. às vezes eu não gosto de lembrar. Sim. Eu não tinha um lar certo, que era um pai para cuidar de uma filha sozinho, ele é difícil. Claro. Então meu pai bebia muito, às vezes eu estava junto com ele ali, onde ele estava bêbado, eu ficava ali o tempo com ele. Fiquei na casa de uma tia minha há muito tempo, eu sofri também, entendeu? Às vezes eu era Uhum. judiada, apanhava muito, Sim. entendeu? Uhum. Foi quando meu pai também começou a beber muito, que ele conheceu uma outra mulher, ele se juntou com ela e ele se tornou também violento. Batia nela, batia na gente. Boto Então fé. chegou um ponto assim que o conceito tutelar se interveio. Eu lembro que um dia meu pai me bateu tanto, me deu uma surra que não sei, eu não lembro por causa de quê, não sei se eu tinha tomado um leite do meu irmão e reclamaram com ele que eu tinha tomado leite, aí ele me bateu por causa disso, Uhum. entendeu? Não porque eu tomei o leite, mas a pessoa que falou com ele falou que eu tinha respondido, que eu tinha mexido no leite do meu irmão e eu fui apanhei por causa disso. Eu lembro que eu estava tão cansada que ele tinha me dado essa surra. Eu lembro que eu olhei para o céu, que tinha um agente de saúde que passava lá. Todo dia essa agente de saúde era da igreja Deus e Amor. Uhum. Só que ela falava, eu passava com o radinho falando de Jesus. Só que eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus pela visão católica. Uhum. Entendeu? Que era um ser que estava lá e eu, tipo, se eu errasse, se eu pecasse, Olha só. eu ia ter o castigo dele. Então eu Uhum. conhecia Jesus das imagens de quadro, de uma imagem da cruz ali pregada. Que interessante. Então, você, assim, é interessante até pra mim, porque quando você fala, assim, parece que você carrega uma história de quem nasceu nesse lugar é aquilo que a gente chama de berço evangélico, né? A É, marca do berço evangélico, né? é, Mas na verdade foi na igreja católica, então que isso, meu você. pai era católico, eu fui batizado e tudo, Uhum. entendeu? Mas, tipo, minha avó já era mais pelo lado evangélico. Como eu fui criada com meu pai, eu fui criada mais no meio católico. Só que o engraçado é que eu nunca me sentia à vontade ali. Parece que aquele não era aquele lugar que me cabia. Às vezes eu entrava na igreja católica, eu não me sentia legal, porque eu olhava uma imagem e eu não achava que Jesus era aquilo, entendeu? Tem uma imagem que me marcou muito, foi quando eu fui num enterro de uma pessoa que tinha morrido, que tinha cometido suicídio Uhum. na minha cidade. Aí eu lembro que chegaram e eles colocaram Jesus de costa para aquela pessoa. Eu não entendi que significava aquilo, entendeu? Aquilo me marcou muito. Só que quando eu conheci essa mulher chamava Gorete. O Uhum. nome dela era agente de saúde. Ela passava com o radinho ligado, que ela ia na casa da gente olhar como é que estava a saúde de todo mundo. Aí eu lembro que o dia que meu pai me bateu, eu olhei pro céu e falei: se esse Jesus que essa mulher tanto fala existe mesmo, ele me tira daqui, porque eu não aguento mais sofrer. Uhum. Entendeu? Uhum. E passou 3 dias depois, chegaram os policiais e me tiraram de lá. Meu, Me tiraram de lá e me levaram pra casa de uma tia minha, porque meu pai tava. Eu sofria muita agressão. E meu pai, às vezes, não por causa dele, mas porque ele tinha sido tratado assim também. Aí eu apanhava muito de tipo do corpo ficar marcado, Uhum. entendeu? Sim. E como é que daí depois desse da polícia retirar você, você foi pra qual lugar ou pra...
depois quando isso aconteceu da polícia me tirar, eu lembro que esse dia também eu tinha falado, se o senhor me tirar daqui, eu vou te servir por senhor pro resto da vida. Uhum. Entendeu? E foi quando o conselho tutelar me tirou, mas a polícia me tirou, me levou para casa de uma tia minha, só que essa tia minha não podia ficar comigo, porque ela era casada, tinha o marido dela e tudo, ela me levou para minha mãe. Então, tipo assim, com a minha mãe é uma história meio difícil até de falar, porque era muito conturbada a história com a minha mãe, entendeu? Porque quando a minha mãe foi embora, que ela tinha conhecido outra pessoa, foi embora, eu fiquei morando com meu pai. Então, eu lembro uma cena assim da minha mãe entrando no ônibus e dando tchau para mim e indo embora. É a única, e com a minha outra irmã pequena, que é abaixo de mim. Sim. Então eu lembro dessa imagem. Então, Quantos irmãos você tem? eu tenho. Era 5. Tinha o 5 Tiago, anos. que morreu assassinado. Uhum. E tem mais 4 irmãs: Jucimara, Daniela e Carol. Muito bom, entendi. E tem um outro irmão por parte de pai também, Hernani. Tá certo. Ok, então, falando desse primeiro envolvimento com o Senhor, né? Que foi a oração que você fez, né? Sobre Senhor, me tira daqui se você existe mesmo, né? E depois disso, assim, né? Como é que você começou a se envolver com o Senhor, se relacionar com Ele, com a igreja? Quando eu fui morar com a minha mãe, também foi muito sofrido. Entendeu? Porque, de certa forma, minha mãe, eu acho que ela não tinha tanto aquele amor comigo, até porque não foi ela que me criou. Eu sofri muito com isso, entendeu? Minha mãe, tipo, é uma pessoa também que era sofrida, mas minha mãe, quando eu fui morar com ela, tipo, parece que não me aceitou muito bem. Eu lembro até hoje, quando minha mãe ia sair com as minhas irmãs, eu acho. Eu falei com ela que, mãe, deixa eu ir com você. Aí ela virou pra mim e falou assim, não vou porque eu tenho vergonha de você, você tem um cabelo duro. Entendeu? Eu nunca vou esquecer isso, que eu tava sentada numa escada, que ela morava num porão embaixo, eu lembro que ela falou isso pra mim, e isso me marcou muito. Ali, o único refúgio que eu tinha era a igreja. Continuou sendo a igreja ali, lá eu conheci a igreja, era Deus é Amor, ainda que minha avó, e eu ia com ela. Sim. Entendeu? E ali eu fui me envolvendo, foi quando eu comecei a andar com a minha avó, não conhecia ainda, porque eu era muito criança ainda, não sabia as verdades ainda de nada. Aí eu comecei com a minha avó e fui frequentando, e a igreja em si se tornou um refúgio pra mim. Um refúgio pra você. Oh, Refúgio, poderoso. refúgio das dores. Sim. E poderoso isso, né? E fora essa primeira experiência que você teve com Deus, do Senhor realmente te tirar desse lugar de sofrimento, não pra apagar assim, né? Mas realmente pra Ele dar continuidade ao que você tava se propondo, que Ele tava te chamando, na verdade, né? Fora essa experiência, assim, né? Você teve alguma experiência que te marcou nessa realidade com o Senhor? Eu tive. Foi quando a primeira vez que eu entrei na igreja, pareceu que eu tinha sido arrebatada. Quando eu entrei na igreja. Eu entrei e apaguei dentro da igreja. Entendeu? Aí eu lembro que o pastor chegou e falou assim pra mim, menina, você tem um dom diferente em você. Você é diferente, porque eu nunca vi isso acontecer. Você entrou aqui na igreja e eu senti que algo te arrebatou. Entendeu? Foi quando eu entrei na igreja a primeira vez. E eu, falar a verdade, eu já vivi várias experiências assim, com Deus, de cuidado dele mesmo. Sim. Entendeu? Durante essa infância conturbada que eu tive com a minha mãe, entendeu? Com meu pai em si, eu senti que Deus tem cuidado de mim. Sim. Porque se não fosse ele, acho que ninguém conseguiria passar por isso. Entendeu? Top. E essas experiências, né? Tipo, o que você teve com Deus, você consegue perceber hoje, né? Assim, porque no período que você passa por essas dores é muito difícil de No período perceber. que a gente tá passando por isso, a gente não entende. A gente até briga com Deus, né? A gente fala, Deus, porque eu tô passando por isso, Deus não me ama. A gente se sente assim, rejeitada. Sim. Porque o processo do deserto, às vezes, você nunca vai entender o motivo de eu ter passado por tudo isso. Entendeu? O processo com a minha mãe, o abandono, que eu sofri muito abandono e eu me sentia largada. Ao ponto de muitas vezes pensar que eu não era amada. Que ninguém gostava de mim e tal. Minha mãe não gostava de mim, meu pai não gostava de mim. Foi quando eu morei com a minha mãe um tempo, depois minha mãe foi fazer uma cirurgia de coração. E dali minha mãe sofreu 3 princípios de derrame. Entendeu? Aí eu lembro que a gente ficou numa casa atrás da penitenciária Nelson Hungria, lá em Contagem, Nova Contagem. Entendeu? Ficou eu e a minha irmã, a Carol, lá nesse quartinho. Entendeu? E minha mãe tinha se recuperado, ela foi para casa do namorado dela que ela tinha, Giovanni, minha outra irmã foi para casa de outra amiga dela.
E ficou eu e a minha irmã lá. Eu lembro que até hoje, quando minha avó chegou lá, que ela me encontrou, eu tinha dado uma doença no fígado. Eu sentia muita dor de cabeça, que eu não conseguia nem levantar da cama. Uhum. Eu lembro ali que minha avó chegou, fez um chá de folha de mamão, me deu. Eu até melhorei rápido, entendeu? Aí o juiz já tinha denunciado o conselho tutelar, novamente, tirou dali, levou a gente, disse que a gente ia participar de uma audiência no fórum. Aí chegou no fórum, tô vendo todo mundo saindo, deu 6 horas, nada da gente sair. Foi quando o juiz anunciou que a gente ia pro abrigo. Aí a gente foi pro abrigo um tempo, ficou no abrigo umas 2 semanas. Aí o juiz perguntou à minha avó, você vai deixar suas netas ir pro abrigo ou você vai cuidar delas? Aí minha avó foi e pegou a nossa guarda pra morar com ela no interior novamente. Sim, Entendeu? que louco. E quanto tempo você passou mais ou menos nesse abrigo? Passei pouco tempo, 2 semanas, porque minha avó tirou a gente de lá e levou a gente pra Entendi. morar com ela. Então foi bem rápido, né? Foi. E isso foi mais ou menos da adolescência? Foi de 14 para 15 anos. 14, 15 anos. Isso. Então eu te perguntar assim, né? Como é que foi esse período assim, adolescência e os 20 anos assim, né? Quais eram os seus desafios assim, né? Porque esse é um período que começa a acontecer muitas mudanças dentro da gente, né? Uhum. Então, como é que foi esse período assim? Acho que foi um período muito difícil. Um período assim que depois que eu fui morar com a minha avó, minha mãe continuou doente ainda. Entendeu? E tipo, depois que a gente foi morar com a minha avó, foi difícil também, porque a gente tinha problemas com familiares dentro, entendeu? Minha irmã, a Carol, teve um problema muito sério, isso mexeu muito com a gente. Eu lembro que quando minha mãe estava muito doente em Belo Horizonte, aí buscaram ela para morar no interior, foi quando eu vi minha mãe também viver um período assim muito difícil da vida dela. Entendeu? Minha mãe emagreceu muito, ficou muito doente, acho que ela já tinha sido desenganada do médico. Entendeu? Ela ficou andando pra lá, pra cá, doente em si. Mas meu tio cuidou dela, entendeu? Até nos últimos dias de vida dela. E eu lembro que, quando eu tava morando com a minha avó, eu lembro que minha mãe tinha um sofazinho velho, eu lembro que minha mãe sentou e falou comigo, eu te peço perdão por tudo que eu fiz a você, por tudo que você passou. Cara. Só que ali eu não entendi o que era perdão, né? A gente é adolescente, você não entende. E quando foi em 2009, minha mãe faleceu, no dia 23 de dezembro. Entendeu? Aí quando minha mãe faleceu, aí eu fui trabalhar em Salinas, Minas Gerais, na casa de família, que minha avó mandou a gente pra lá pra mim trabalhar. Foi um período muito difícil também, porque você não entende que você trabalhar na casa de pessoas assim, pra você ganhar um prato de comida em troca de cama pra dormir é algo muito ruim, porque às vezes a gente é humilhado, às vezes a gente passa por situações muito difíceis. Entendeu? Eu morei em Salinas por um tempo, fiquei trabalhando lá. Depois, quando foi em 2011 para 2012, meu pai foi assassinado também. Foi um baque assim, porque independente, eu era muito apegada com meu pai, porque eu convivi com ele até meus 13 anos de idade. Sim. Entendeu? E eu convivi pouco tempo com a minha mãe, mas mais tempo com meu pai. Então meu pai era referência de tudo pra mim. E eu falo que a morte dele assim foi algo que doeu muito em mim, entendeu? Entendo. É forte, né? Uhum. E pensando, então você foi para Salinas, né, para trabalhar, e isso foi já passando para a fase de... Eu tava com 16 para 17 anos, que eu acho muito engraçado que eu falo assim, como Jesus me poupou de um monte de coisa. Como Deus, Jesus sabia que eu era muito apegado ao meu pai, que se eu visse ele morto, eu acho que ia me abater muito. Eu lembro que eu tinha ido visitar minha família de Salinas, eu saí de Salinas, fui lá nessa cidade visitar meu pai. Só que eu passei por cima da casa do meu pai, que eu falo que isso que é algo que eu me arrependo até hoje, eu passei por cima da água do meu pai, e meu pai estava no terreiro e eu não fui na casa dele, porque eu tinha confronto com a mulher atual que ele estava. Ela não gostava de mim nem eu dela, então eu não passei, deixei de ver meu pai por causa disso. Eu falo assim que hoje eu aprendi que a gente deve valorizar cada segundo que você tem com sua família. Eu me arrependo de não ter visto meu pai aquele dia, porque eu tinha rixa com a mulher dele. Entendeu? E foi a última oportunidade que eu tinha de ter visto ele, eu não vi, entendeu? E eu fico até emocionada quando eu falo. Foi quando eu passei lá, eu não vi ele. Eu fui na igreja um dia e cheguei lá, o pastor falou pra mim, ó, Deus fala que tá te retirando daqui porque vai acontecer algo muito ruim e ele não quer que você veja isso. Entendeu? Aí eu lembro que uma semana depois, quando eu cheguei em Salinas, aí eu recebi a notícia, ó, seu pai foi assassinado. Seu pai foi assassinado, tomou um tiro e morreu. E tipo, eu tava tão longe que não tinha como eu ir no velório dele. Mesmo se eu tentasse, eu não ia conseguir chegar no velório dele a tempo. Não ia conseguir chegar.
Eu gosto de falar do meu pai que eu emociono. Claro, tá tudo bem. Fique em paz. E, tipo, independente dos confrontos que eu tive com meu pai, eu amava ele muito, sabe? Sim, eu imagino. E você vê, né? O mesmo mesmo com todas essas dores É. assim, né? O Senhor continuou cuidando de você, né? Uhum. Que ele sabia o que você conseguiria suportar, né, no Eu processo. acho que a morte do meu pai eu nunca conseguiria suportar. Porque eu tive muitos momentos bons com meu pai, sabe? Meu pai era um cara muito trabalhador. Eu lembro que meu pai nunca deixou eu faltar, né? Meu pai fazia muitas minhas vontades. Eu lembro que eu comia só arroz com ovo. Ele fazia questão de fazer minha vontade. Eu Uhum, lembro que ele tinha um lugar que chamava Newton Levi. Meu pai ia lá, comprava tudo que eu gostava. Independente do jeitinho dele, da dificuldade que ele tinha, ele cuidou muito de mim, sabe? Eu lembro que meu pai, quando eu chegava na cidade, que eu já tava moça já, e meu pai falava, essa aqui é minha filha, olha como é que minha filha é linda. Ficava me mostrando pra todo mundo. uhum, Eu tinha mania de oferecer a gente Coca-Cola, refrigerante, assim. sim, É o jeito dele demonstrar o claro. amor, o carinho dele pra gente. Entendeu? E ele chegava sempre que cuidava de mim. Meu pai teve um problema dele do lado que eu não culpo ele, porque ele foi tratado assim também. Sim, E ele não conheceu é, Jesus. uhum, Entendeu? sim, E, e foi isso. E a morte dele foi algo que mexeu muito comigo. E o que mexe mais comigo até hoje foi eu questionei por muito tempo se meu pai tinha morrido, tinha conhecido Jesus. Porque meu pai morreu bêbado. Entendeu? sim, Meu pai entendo, morreu bêbado com 36 anos. Não viveu nada da vida. Não conheceu nada da vida. Entendeu? sim. 33 anos, nossa, 36. 36, entendi. E realmente, assim, né, esses processos são desafios de encarar, mas conforme a gente vai caminhando, assim, com o Senhor, ele também vai ressignificando até essas memórias dolorosas, né? Eu falo que Jesus é. Antes eu não entendi, hoje eu entendo que Jesus ele é perfeito em cada detalhe. Ele poupa a gente daquilo que ele sabe que a gente não vai aguentar. É verdade. Entendeu? Ele sabe que meu pai era algo muito importante pra mim, ainda é. A memória dele. Eu não lembro mais do rosto dele. Que já passou tanto tempo que eu esqueci o rosto dele. Uhum, Mas hoje eu tenho certeza que tudo foi Jesus que me poupou de muitas coisas. sim, Porque ele é perfeito em tudo que é ele faz. verdade, é verdade. Bom demais, né? Então, passando dessa estação, indo mais além, né? Você, em certa idade, veio pro Rio de Janeiro, né? Eu Foi vim pro com Rio de Janeiro, eu tava com 19 para 20 anos, foi quando depois que meu pai morreu. 19, 20 anos. Então, depois que seu pai morreu, né? Que interessante, assim, né? Então, o que que te motivou a vir pro Rio? O que que fez você Tipo, querer depois que morrer? meu pai morreu, eu me senti sozinha, Uhum, entendeu? Eu me senti sozinha, eu fiquei na casa da minha irmã mais velha um tempo. E foi quando eu conheci o pai do meu filho mais velho, com uhum, 19 para 20 anos. Foi ele que me trouxe pro Rio, eu vim pro Rio, entendeu? entendi. E eu acho que a insegurança, a solidão, o medo de estar só e o vazio da falta do meu pai fez eu sair de lá, entendeu? Sim, Envolver em relacionamentos que às vezes eu não foi orado, não foi. E, tipo, não era da permissão de Deus, eu simplesmente saí e fui vivendo a vida de forma uhum. como ia acontecendo. Pra tentar preencher algo É, dentro. pra não me sentir sozinha, não me sentir largada ou abandonada, entendeu? Protegida também. Sim. E então você veio com o pai do seu primeiro filho, que é o Davi, né? Uhum. O Davi, ele nasceu em Minas ou nasceu aqui no Rio? Nasceu aqui. Nasceu aqui no Rio, entendi. Uhum. Então os primeiros anos foram com esse relacionamento, né? Foi. Então foi. Como é que foram esses primeiros anos, assim, de Tipo, foi, ter- sua vida e tal? Como é que era essa foi dinâmica? um tempo de descoberta. Porque através dele eu conheci o Rio de Janeiro, conheci muitos Só lugares. deixa eu te pedir pra aproximar um pouco o microfone. Eu acho que você pode até chegar pra frente, se você quiser. Foi foi um tempo de descobertas novas na minha vida, porque eu saí do interior do nada, onde eu estava acostumado com a outra rotina, e vim para o Rio de Janeiro, onde eu nunca tinha visto uma cidade grande na minha vida, né? Uhum. E te conhecia Belo Horizonte, mas aqui é totalmente diferente, a realidade é outra. E foi quando, através dele, que eu conheci o Rio de Janeiro. Foi um tempo assim de descoberta, mas ao mesmo tempo eu era muito imatura também. Tipo, eu Uhum. era muito imatura, eu era uma pessoa do gênero difícil de lidar, entendeu? Tudo eu brigava, queria bater, tudo era assim, eu era terrível. Então, tipo, Eu não consigo dizer isso. eu era terrível.
Eu acho que essa revolta em si da vida que eu tinha vivido me tornou uma pessoa difícil. Eu achava que as coisas também se resolviam debaixo da pancada. Ou debaixo da briga, ou do grito. Aí eu era assim. Imagino, cara. Boto E fé. ele, por outro lado, era uma pessoa teimosa, então uma pessoa difícil com uma pessoa teimosa, então não batia. Foi depois. Meu filho nasceu, foi bem difícil. A gente ficou junto, acho que uns 2 anos e separou também. Entendi, sim. Boto fé. É, Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu te perguntar assim, como é que tava sua relação com o Senhor nessa época? Como é que fazia? Porque foram muitas mudanças, né? Uhum. Teve desde a morte do seu pai, a morte da sua mãe. Foram, tipo, parece que foi um turbilhão de coisas, assim, até você vir pro Rio, outra cidade, outra realidade. E essas mudanças eu acredito que fizeram muito, teve muito impacto na sua vida, assim, né? Uhum. Um filho, um relacionamento, tantas essas coisas. Como é que tava o seu relacionamento com o Senhor nessa época? Muito ruim, eu acho. Porque ali eu já não. Uma que eu não tinha conhecimento suficiente. E outra que eu tava vivendo por mim mesma. Entendeu? Ali eu já tinha me distanciado de Deus até por causa da dor. Entendeu? Às vezes a gente quer viver a vida também. E por eu ter conhecido Jesus de uma forma muito religiosa, eu achava que se eu vivesse com Jesus ali, eu ia ter que mudar minha vida toda. Aí eu não ia poder usar roupa, eu não ia poder ir em certos lugares, porque eu fui apresentar Jesus dessa forma. Uhum, Entendeu? Ah, não, eu ia ter que usar o cabelo assim, roupa tal, e aquilo pra mim eu não queria, que era tipo uma prisão. sim, Aí eu não queria. Aí eu já tava distante. Eu ia na igreja às vezes atrás de tipo de uma revelação, uma bênção, é verdade que fala. claro. Entendeu? Eu via Jesus como se fosse um, um gênio da lâmpada. Eu ia lá Uhum, pedir, ele realizar. eu, Eu já não conhecia o amor de Jesus de verdade. uhum, que interessante. É, ok. Após essas coisas, assim, né? No Rio a gente sabe que você teve um relacionamento muito, muito desafiador, né? Uhum. Que foi bem complicado, que teve toda a situação das agressões, né? E como foi esse tempo nesse relacionamento? Tipo, Foi pós a não, eu separação? separei do pai do meu filho, fui pra Minas Gerais novamente. Cheguei em Minas Gerais, vivi um período muito difícil também, entendeu? Foi quando eu voltei pra casa da minha avó, e depois o pai do meu filho falou que a gente ia se separar, que não precisava de eu voltar. Aí eu, tipo, eu fui para visitar minha avó, depois falou que não era para mim voltar. Eu fiquei morando com a minha avó um tempo, depois fui para Belo Horizonte. Não, acho que foi. Fiquei morando com a minha avó, fui para Belo Horizonte novamente. Aí fiquei em Belo Horizonte na casa de uma tia minha, também aconteceu uma confusão lá também, entendeu? Não deu certo eu ficar lá. Aí eu lembro que esse dia saiu eu e minha prima me ajudando a carregar as coisas. Entendeu? Novamente eu fiquei zanzando. Aí voltei pro Rio, cheguei aqui, pai do meu filho, pra não me ver numa situação difícil. Também não, tipo, alugou uma casa, me deixou lá, eu fiquei também, acho que depois voltei pra Minas Gerais novamente. Uhum, Foi quando eu voltei pra Minas Gerais que eu arrumei um emprego lá. Era só eu e meu filho, era um período muito difícil também. Eu tinha alugado uma casa de uma senhora lá, entendeu? Ela alugou pra mim por um tempo, eu fiquei trabalhando na prefeitura. Aí fiquei cuidando do meu filho, mas era eu sozinho e ele. Então foi uhum, um período difícil. Aí foi quando eu saí da prefeitura também e voltei pro Rio de novo. Aí foi sim, quando eu voltei pro Rio, que eu morei um tempo num lugar, depois eu mudei pro outro, foi quando eu conheci essa pessoa. certo, entendi. É, ok. E aí, o Davi continuava com você? Ou não? Sim. E como é que foi esse relacionamento? Tipo, quando eu conheci ele, eu trabalhava num posto de combustível. Eu conheci pelo Facebook. Pelo Facebook. Tipo, quando eu conheci ele, pareceu ser algo totalmente. A gente que veio de uma infância tipo, sofrida. Então, a única coisa que você quer é encontrar família. E às vezes a procura de uma família ou a procura de um relacionamento te coloca em lugares que você não devia estar. Sim. Entendeu? Quando eu conheci ele, foi. Eu estava trabalhando num posto de combustível, eu entrei no Facebook, nem sei como eu adicionei ele no Facebook. Eu não sei, ele me curtiu, eu tinha postado um vídeo, ele curtiu o vídeo meu e mandou mensagem pra mim. A gente começou a conversar no Facebook, ele falou que era da igreja e tal, que começou a falar da Bíblia. E quando falou da igreja que era tal, eu Já contei foi. o Príncipe Encantado, contei a pessoa Uhum, certa, entendeu? E a gente se envolveu muito rápido também, não teve oração, nada daquilo. uhum.
Eu acho assim que o inimigo ele usa os seus sentimentos para te colocar em lugares que você não devia estar. Sim. Aí eu conheci ele, a gente se envolveu muito rápido e muito rápido também começou as confusões, entendeu? Eu, por ser uma menina muito carente, uma pessoa que sempre sonhou em encontrar família, encontrar algo, eu me envolvi muito rápido e me deixei mentalmente se envolver mais rápido ainda, entendeu? Uhum. Aí, Você falou, o inimigo usa os nossos sentimentos, né? Mas, e realmente ele pode usar, assim, mas ele também trabalha naquilo que está ferido na nossa alma, isso, né? ele sabe a carência que a gente tem, que no fundo ele sabe que a gente, pelas nossas expressões, a gente deixa passar o nosso desejo, o nosso sonho, entendeu? Uhum. Sim. Aí você estava falando. Aí eu conheci com ele, a gente se envolveu muito rápido. Tipo, eu lembro até hoje que a primeira dificuldade que eu vi na gente foi o empurrão que ele me deu. Aí, quando a pessoa te empurra, você acha, foi por amor e tal. É porque me ama muito, é porque tem ciúme, então deixa passar. Entendeu? Aí eu lembro que a segunda agressão foi quando ele pediu meu telefone, eu não deixei pegar meu telefone, até porque eu não queria. Eu estava envolvida com ele, mas eu não queria morar junto. Era um relacionamento que ele ia pra minha casa, entendeu? Uhum. Tipo, mas pra mim ele não tinha um relacionamento de namoro e tal. Sim. Ele foi que pediu meu telefone, eu não deixei pegar meu telefone. Ele foi e deu um soco no armário. Aí depois ele começou a dar um soco na janela e tal. Começou assim as agressões. Então já começou algo conturbado desde muito cedo. Sim. Entendeu? Mas a dependência emocional, a carência em si, a distância de Jesus em si, foi me enfiando mais e mais nesse mundo, entendeu? Uhum. E foi virando minha vida de perna cabeça. Eu falo assim que foi o pior episódio da minha vida até hoje. Tendo que eu vivi. Sim. Não desejo isso pra ninguém. Uhum. Imagino, né? E você, a gente conhece, assim, na verdade, né? Eu conheço mais a parte do final, assim, né? Do processo e tal, né? Mas se você tiver liberdade, assim, para compartilhar, assim, como é que as coisas foram desdobrando, assim, né? Eu Até... lembro que quando eu me envolvi com ele, eu morava num apartamento. Aí depois eu me mudei pra outro. E ali era um relacionamento muito conturbado. Nunca houve paz, muito ciúme. Uhum. Se eu chegava, demorava 15 minutos para chegar do trabalho, era uma ligação, chegava em casa, era briga, briga atrás de briga. E aquilo ali foi me deixando num estágio depressivo, até que eu saí do trabalho, entendeu? Uhum. Saí do trabalho, que eu já estava dando crise de pânico, às vezes eu chegava no meu trabalho falando que tinha ido me ver. Eu lembro que um dia ele chegou e viu um cliente falando comigo, aí ele falou que o cara estava dando mole para mim, foi uma discussão que só. Entendeu? Aí eu saí do trabalho e fui morar na casa de um. Olha como eu era tão imatura. Fui morar na casa de um. Do parente, ex-sogro dele, né? Que me ajudou, me ajudava muito. Uhum. Aí fiquei na casa dele um tempo. Aí quando eu fui pra casa dele em si, que eu fiquei lá morar, tinha a filha dele, ele lá também. Morei lá um tempo, foi quando aconteceu as agressões de verdade. Sim. Né? Foi quando eu não queria mais viver com ele, porque ele já tinha me batido. Aí eu não queria mais viver. Só que ele ia lá, ficava brigando, ia lá, gritava, entrava dentro de casa, eu tava dormindo, me agredia na cama, puxava meu cabelo ali. Eu lembro que ele me deu um tapa que eu caí no chão, Uhum. por causa de ciúme. Sim. Aí houve a separação e tudo, foi até o dia que eu denunciei, eu chamei a polícia e tudo. Aí parou um pouco. Ele ficou lá e eu pra cá. E mesmo assim, depois daquilo tudo, eu achar que tá amando, eu ainda continuava me envolvendo com ele ainda. Entendeu? Mesmo depois disso. E eu lembro que houve um dia que ele se implicou com o dono, com o filho do neto do seu Paulo, eu acho. Entendeu? Se implicou com o neto dele, pegou e invadiu na casa, entrou. Eu lembro que eu tava lavando meu tênis, eu entrei debaixo da escada e me escondi. Ele entrou, os dois se agrediram lá em cima e houve polícia novamente. Aí fomos pra delegacia. Não deu em nada, porque o menino ia entrar no exército também. Aí voltamos pra casa, aí ele foi novamente lá, e foi quando um policial lá, que tava lá, agrediu ele, expulsou ele de lá e pegou e foi embora. Aí a gente ficou uns 3 meses separados. Aí eu já tava bem, vivendo a minha vida novamente, mas não tava curada mentalmente. Entendeu? Aí ele voltou, aí eu me envolvi com ele novamente. Entendeu? Aí foi quando ele voltou que eu envolvi com ele novamente, que a gente foi morar junto. Aí foi o pior inferno da minha vida, porque aí nunca houve paz mais naquilo ali. Eu não podia fazer nada, eu não saía sozinha. Se eu ia no médico, ele ia junto. Se ele ligava, eu atendesse o telefone, eu tava traindo, entendeu? Foi tipo assim,
e agressões, palavras, que eu falo assim, que o que mata pessoas são palavras. Sim. Palavras pesadas, a gente morou nessa casa um tempo, depois dali a gente saiu, foi morar em outra, entendeu? Aí começou, eu lembro que ele me deu um soco aqui na testa que ficou inchado, entendeu? Foi quando eu descobri que estava grávida do Azaf. Aí eu peguei e fui, um primo meu começou a falar comigo, entendeu? Ele já tava sufocante aquela história toda, eu peguei, saí de ali, fui para Belo Horizonte, ficar na casa do meu primo, entendeu? Mesmo assim eu grávida, achando que, orando, ele vai mudar, eu vou orar a Deus, ele vai mudar aquela coisa. Só que Deus não muda ninguém se a pessoa não permitir ser mudada. Meu Deus, ele não vai invadir a pessoa e vai falar, eu vou te mudar à força. Se você não permitir ser mudado, ele não vai mudar. Só que eu acreditava que se eu orar, eu pedisse, ele ia mudar, entendeu? Sim. Aí voltei novamente por eu estar grávida, achar que ele ia mudar, queria criar meu filho junto com o pai e tal. Foi pior ainda, porque aí quando eu voltei, ele ficou falando assim que eu tava traindo ele com meu primo, que eu fui trair ele, que eu envolvi com meu primo e tal. Começou as agressões. Eu grávida, fui agredida, apanhei muito. Levei mata-leão, tipo assim, ao ponto de eu apagar e se eu com aquela barriga enorme, ele me dando mata-leão, sabe? Puxão de cabelo, tapa na cara, subia aqui em cima de mim com o joelho, entendeu? Então foi muito difícil para mim. Aí foi quando a gente se separou. Novamente foi quando o Azaf nasceu. O Azaf nasceu no meio de muita perturbação. Eu lembro que eu fui no centro de Bangu com ele, aí ele me deixou sentada numa lanchonete, ele ligou, eu demorei a atender o telefone, ele já veio me xingando no meio da rua e chamaram a polícia. Aí daquele dia ali eu fui lá, peguei minhas coisas, fui para a maternidade, fiquei internada. Foi quando o Azaf nasceu. O Azaf nasceu, continuou aquela perturbação toda, piorou. Eu lembro que eu estava com 19 dias de cesárea e tudo, ele me deu outro mata-leão, deitou em cima de mim e colocou o meu filho para me ver ali. Sim. Eu lembro que ele pegou o Azaf, colocou deitado e ele apertando meu pescoço e eu vendo meu filho ali. Acho que foi algo assim aterrorizante. Porque imagina, a minha mãe, quando ela tá com o filho, olha, o filho é tudo ali. E a gente vendo aquela situação assim, foi algo terrível. Sim, eu acho muito louco assim, né? Porque é muito forte, assim, essas histórias, né? Mas mesmo assim eu vejo você compartilhando com uma certa até tranquilidade, assim, né? Não sei. Porque eu falo, Jesus já me curou bastante, mas ao mesmo tempo, quando eu volto nessas memórias, parece que eu tô mergulhando num lago e tem uma água me sufocando e um medo terrível. Porque me marcou muito aquilo tudo, entendeu? Entendi. Agora, falando um pouco do processo de romper com tudo isso, né? A gente sabe, assim, né, que a ponte, assim, né, para sua transformação, para tudo que aconteceu na sua vida, foi a família Rio, mas especificamente foi a Mônica, né? Foi a Mônica que tava aqui no podcast Parábolas da Vida Passada, né? Que morava no mesmo lugar que você, né? Então, como é que aconteceu essa conexão? Foi quando aconteceu isso tudo, a gente se separou, depois ele foi lá, deixou lá e voltou, mudou para Ilha da Gigoia. Aí eu vim com ele também. Foi a coisa conturbada do mesmo jeito. O meu relacionamento com ele nunca teve um momento de felicidade. Era idas e vindas, um mês bem e o outro guerra. Sempre foi assim. Então foi quando a Mônica morava do meu lado, entendeu? E nesse período que a Mônica morava lá, ela já tinha visto a minha situação. Eu lembro que eu até discuti com a Mônica antes, que por causa de uma coisa que ela tinha falado comigo, eu discuti com ela. Só que depois passou. Aí depois ela continuou falando comigo. Eu morava lá, ela me convidou para ir no grupo que tinha na casa dela. Sim. Então, no início eu não queria ir, porque eu tava acostumada na religiosidade, eu via a Agatha e o Thiago de um jeito, eu falei, não vou não. Tatuados e tudo. Não vou não, isso não é igreja, não sei o quê. Na minha cabeça eu pensei assim, sabe? Eu sou pentecostal, eu gosto de outro estilo, falava assim. Sim. Aí não fui, aí a Mônica me chamou de novo, eu fui. E a Mônica também, ela é outro tipo, assim, né, ela é de bem pessoa. ela é sincera em tudo. Aí foi quando ela me chamou pra ir, mas antes disso já tinha acontecido um monte de coisa. Antes disso eu já tinha sofrido uma agressão. Aí um mês depois eu descobri que estava grávida do Samuel. Sim, Foi algo assim que eu não queria. Entendeu? Eu tava com o Azaf pequeno, num relacionamento totalmente conturbado em si. Aí eu descobri que tô grávida do Samuel. Aí nesse início foi bem assim que eu falei que não queria, várias pessoas falando pra mim abortar e tal. Eu desesperada, cheguei ao ponto de pensei, eu não vou querer não, vou fazer isso. E ele também virou pra mim e falou assim, se o que você quiser fazer, eu te apoio. Eu falei, não quero. Aí eu lembro que uma amiga minha, irmã, né? É quase uma irmã lá de Minas, me ligou. Andressa, o nome dela, ela foi e falou pra mim assim, não, você não vai fazer isso.
Se Deus te deu a vida que tá dentro de você, você vai cuidar, Olha só. entendeu? Ele vai ser bênção na sua vida. Uou. E ela ligou pra mim e falou assim, aquilo me deu força, de eu aceitar a gravidez, mas mesmo assim foi difícil, entendeu? E nesse período que eu tava lá, eu já tinha envolvido com outra pessoa, entendeu? Só que eu não sabia, minha vida era ficar dentro de casa cozinhando, lavando, passando, cuidando dele. No período que você estava em Minas, você diz? Não, tava aqui no Rio. Ah, que você estava no Rio, De entendi. Gigói. Aí ele... Eu fui via dentro de casa, eu não saía pra lugar nenhum, que eu tinha terror de sair dentro de casa. Porque sair, se eu olhasse pra um lado, eu tava olhando pra homem e tal. Então eu fiquei muito tempo dentro de casa. Sim. Eu já não tinha ânimo de me arrumar mais, me sentia horrível e tal. Aí foi quando ele conheceu uma argentina que morava por cima da minha casa e os dois começaram a se envolver, Sim. entendeu? Eu vivia mais tempo sozinha, ele saía a noite toda, sumia, entendeu? E foi até um dia assim que ele chegou de madrugada e falou pra mim, eu te traí, entendeu? E eu fui questionar, querer saber, ele achou ruim ainda, entendeu? Só que ele não tinha falado com quem ele tinha traído pra mim. Eu lembro que eu deitei na cama, eu lembro que, cara, eu falei assim, não sei se é Deus que me mostrou, eu não sei o que é. Eu lembro que eu deitei e dormi, quando eu dormi eu acordei eu sonhei justamente com a mulher que ele tava, porque eu lembro que eu deitado, eu vi ele e a mulher deitada junto na cama e eu chegava e vi os dois juntos, que era uma argentina. Aí foi quando eu vi isso, eu falei, é essa mulher, entendeu? Aí foi quando um dia eu tava passando muito mal, que eu tava grávida, com azar, com a pressão alta. Eu medi minha pressão tava 17, eu tava lá medindo minha pressão, tô vendo os dois passando junto, feliz, sorrindo, lá na rua. Aí vi os dois passando junto, aí eu voei nele e tal, aí ele pegou o menino, voltou correndo pra cá, chegou em casa e ele começou a falar que amava ela, que não sei o que e tal, que queria viver com ela e tal. E colocando ela lá no pedestal possível, naquela situação assim, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Sim. Entendeu? Pegou. E aí? Isso. Aí ele pegou, decidiu ir morar junto com ela. Isso em cima. Eu morava embaixo e ela em cima. Decidiu ir morar junto com ela. Aí foi quando ele foi morar junto com ela. Eu lembro que eu tava indo no grupo já. Entendeu? Aí quando eu chegava do grupo, ele falava que eu tava indo no grupo, que eu tava interessada em não sei quem e tal. Pronto, começou, tipo, me querer, mesmo morando com ela, implicando com a minha vida. Sim. Aí, tipo, houve um dia que acho que a Agatha me deu um louvor, eu comecei a ouvir esse louvor, entendeu? Foi até o dia que ele saiu de casa, e ele saiu e foi viver com ela. Aí, no outro dia eu fui no grupo novamente, entendeu? E foi até o dia que eu acho que eu conheci o Thiago, não lembro muito bem. Eu lembro que eu cheguei lá destruída, chorei muito, entendeu? Sim. E o Thiago orou por mim. Eu lembro que eu com a barriga e o outro filho no braço, envergonhada, porque a gente sente vergonha. Ninguém quer ser mãe solteira. Claro. E ainda mais passando por toda a situação, né? Ninguém quer ser mãe sem ter um pai do lado. Aí foi quando eu envolvi, comecei a ir no grupo normalmente. Eu lembro que ele saiu pra morar com essa mulher, aí brigou com ela também, houve um problema e voltou pra casa de novo. Eu falei que não queria, mas ele falou, daqui um mês eu vou sair, só que era mentira. Aí teve um dia que eu tava preparando pra ir no grupo, aí eu falei que eu tô indo no grupo, entendeu? Aí ele, tá, eu vou também, que eu vou olhar com quem que você tá tendo caso lá, entendeu? Sim. Eu falei, tá, pode ir. Aí eu liguei pra Agatha, falei que tava indo, e falou, por que você ligou pra ela? Pra avisar pra ela que você tá, pra avisar pro teu amante lá que você tá, que eu tô indo? Aí começou, aí cuspiu na minha cara, começou a me bater, ele falou, você vai sair daqui agora. Aí eu peguei e fui lá pra casa da Mônica, aí a Agatha e o Rodrigo estavam lá. Entendeu? Aí ele foi, pegou minhas coisas, tudo, mandou tirar tudo, pôs minhas coisas pra fora. E isso faltando 30 dias pro Samuel nascer. E a Mônica e a Agatha lá na porta me ajudando a tirar as coisas. Entendeu? Eu acho assim que foi. Acho que eu fui no inferno esse dia e voltei novamente. Sim. Entendeu? Esse dia que você foi retirando as coisas da casa? Já foi o processo de mudança, então, né? Isso, foi o processo de Que aí você foi saindo da Ilha de Goiânia. E aí, como é que foi esse processo, assim? Como é que foi esse algo romper? muito difícil. Eu me senti muito humilhada e largada sozinha, sabe? E eu lembro que esse dia que a Agatha me tirou, que ele pegou minha cabeça, bateu na parede, tudo eu grávida com azar, peguei aquela juntando as coisas de qualquer forma, peguei, pus ela na casa de uma amiga minha, ele foi lá também, começou a quebrar a casa da minha amiga, eu não pude ficar lá, porque ele ficou ameaçando ela, e a Agatha, sem saber o que fazer, ligando pro Thiago, sem saber que atitude tomar, como me ajudar. Eu lembro que o Rodrigo, sou grata muito a Deus pela vida do Rodrigo, que ele tirou ele de lá, levou ele pra uma parte lá de Copacabana,
Porque se o Rodrigo não tivesse ali, acho que ele tinha me matado. Entendeu? E nesse período que o Rodrigo tirou de lá e a Agatha, mas a Mônica foi, pegou umas fraldas, umas roupas dos meninos, pôs na bolsa e me tirou de lá, entendeu? Encontrei com ela, me tirou, me levou e conseguiu um lugar pra ficar aqui na casa da Willa. Sim, Falo que a Willa também é uma mulher assim, que Deus usou ela pra mudar minha vida, sim. entendeu? Eu fiquei 5 dias lá, ela com cuidado, preocupando se eu tinha que comer, se eu tava bem e tal, entendeu? Aí depois eu saí da Willa, fiquei na casa de uma amiga da Agatha também, em Portugal. E E que sua história conectou toda a família Rio e alguns desdobramentos dela, né? Assim, então, falando um pouco sobre esse rompimento, né? Esse romper que estava acontecendo na sua vida, que eu realmente entendo, assim, que talvez no momento, assim, né? Tava difícil de enxergar por conta de tanta coisa, né? Tantos sentimentos de rejeição, de sentimento de não ser valorizado, de não ser amado, assim, né? Então, pensando nisso, assim, né? Qual foi a maior dificuldade para você romper com essa realidade? Não só a realidade de morar no lugar e conviver com a pessoa, mas essa realidade dentro de você. Qual foi a maior dificuldade para você romper com isso? tipo de romper com ele totalmente. Não só com ele, também, mas romper com todo esse complexo, porque são coisas complexas dentro de você que vão se formando, assim, né? Qual é a dificuldade, qual foi a maior dificuldade de você romper, né? Eu acho que foi a maior dificuldade que eu enfrentei foi a dor da traição, da rejeição, assim. Entendeu? Depois desse período que eu saí, que eu fiquei na casa dele, eu fiquei me sentindo muito mal e quando eu lembrava da situação dele com a mulher e, tipo, depois que eu saí de lá, que ele me botou pra fora, ele levou a mulher pra morar lá 2 dias depois. Entendeu? Aí eu tinha feito compra, tudo, minhas coisas, tava tudo lá e eles dois se aproveitaram, comeram e beberam tudo que eu tinha. E eu na casa dos outros sem ter nada, dependendo das pessoas. Mas aquilo ali pra mim foi me doeu ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo eu tava entendendo assim que Deus tava me tirando dali, porque ou eu saí ou aquilo ali ia ser a minha morte e dos meus filhos junto. Que ia Sim. chegar uma hora que ia acontecer algo, era pra mim estar morta. É. E eu acho que há muitas dificuldades de muitas mulheres hoje em sair desse relacionamento tóxico e abusivo é a dependência. Isso. Tipo, é o medo de enfrentar a vida, de seguir um novo caminho. Aí acho, tipo, eu tenho filho, eu dependo do pai, e fica naquele relacionamento até que a hora que chega que causa a morte. Eu agradeço a Deus por ter me tirado dali, entendeu? Sim. Entendeu? Eu acho assim que o ponto mais certeiro da minha mudança em si foi quando eu fui ganhar o Samuel, entendeu? Que eu vi o desenvolvimento de todo mundo ali por mim, porque eu me senti um nada. Sim. Eu tava me sentindo um lixo, de verdade. Essa é a palavra correta. Eu me senti que a pior pessoa, como se fala, abaixo da sociedade. Entendeu? Aí eu vi você, eu vi uma foto que a Agatha me mandou, você com o Azaf no sofá, aquilo pra mim aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, como um menino jovem que nem me conhece, nem sabe que tô cuidando do meu filho. Sim. Entendeu? Aí o que me marcou mais também foi a Agatha no hospital comigo. Porque a Agatha não me conhecia, ela foi no. Lembro que eu comecei a sentir. Antes disso, eu tinha aniversário da família Rio, eu tinha participado, todo mundo tinha orado por mim. Eu peguei, voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, a bolsa estourou, eu comecei a sentir contração. Eu não lembrava disso. Entendeu? Comecei Foi a sentir. pós-aniversário. Aí eu liguei pra Agatha, ela não atendeu. Acho que foi Deus que cuidou de tudo, me deu. Que eu já tinha orado a Deus, que Deus não me deixasse sofrer no hospital e nem cair em mãos erradas de médico, entendeu? Aí foi quando deu 6 horas, a Agatha me retornou. Soraya, tá tudo bem? Eu falei, não, minha bolsa estourou e tal. Ela foi, me mandou pegar um Uber, eu fui pro hospital. E o Thiago também tava junto com ela. E eu vi ali o cuidado do Thiago comigo, me preocupando, me aconselhou a não tomar decisões erradas novamente. Entendeu? E aí o Azaf também sendo bem cuidado. Eu lembro que eu entrei pro hospital. Deus foi tão perfeito em tudo que eu falo que hoje eu entendo que tudo na minha vida houve um cuidado de Deus ali. Sim. Eu lembro que eu cheguei na hora certa, no momento certo no hospital, que Deus já tinha preparado tudo. Eu lembro que eu entrei, a médica me atendeu, eu já estava um tempo com a bolsa rompida, ele falou pra mim assim, ó, senta ali e vamos aguardar. Aí eu sentei lá, aguardei 20, 25 minutos no máximo. Aí o Gabriel falou, Soraya, vamos fazer só cesárea agora. Aí, tipo, já foi me encaminhando para a sala de cirurgia, não precisou de eu ficar em sofrimento no hospital e nem nada. Eu lembro que eu fui pra passar de cirurgia e ali me bateu um terror muito grande, um medo, porque o medo de eu morrer e deixar o Azaf. Entendeu? Sim. E O Azaf tinha
Qual era a idade do Um Asaf? ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Isso, e um terror, e aquilo ali, os médicos não conseguiam me dar anestesia por eu estar muito nervosa, muito tensa. E eles não conseguiam me dar anestesia, ele pedindo para me acalmar e tal. Aí eu me acalmei um pouquinho, conseguiu dar anestesia. Eu lembro que eu me acalmei quando a Agatha entrou na sala da cirurgia, ela olhou para mim e falou, eu tô aqui. Entendeu? Ela segurou na minha mãe e falou, eu tô aqui, calma. Aí eu fui me acalmando em si. Entendeu? Samuel nasceu. O que mais mexeu comigo foi depois disso, que ela abandonou o filho, os filhos dela, a casa dela, o marido dela, para estar com uma pessoa que ela mal conhecia no hospital. Entendeu? Eu lembro que ela ficou ali comigo, me deu banho, me deu comida na boca. Entendeu? Deu banho ao meu filho, cuidou do meu filho ali. Eu nunca tinha sido cuidada dessa forma. Isso foi quando eu fiquei na recuperação, ela ficou lá comigo também. Eu subi pro quarto, ela ficou dormindo numa cadeira de hospital, e ali eu entendi que não era ela, mas era Jesus que estava usando ela para cuidar de mim. Que antes eu já tinha orado a Deus quando eu estava na Gigói, antes disso tudo acontecer, eu orei a Deus e falei, Deus, envia alguém para cuidar de mim, porque eu tô sozinha. Como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar eu? Lembro que eu fiz essa oração a Deus e Deus enviou justamente a família Rio para cuidar de mim. Porque eu lembro assim que ao mesmo tempo, eu sabia que o pai do meu filho estava lá, mas ele não ia cuidar de mim. Eu ia passar momentos difíceis. E eu tinha feito essa oração, que Deus enviasse alguém para olhar para mim. Foi quando eu, através da Mônica, eu fui no grupo e ali era um cuidado de Deus já comigo para me tirar daquela situação. E eu ver a Agatha no hospital, dedicando a vida dela a mim, alguém que ela nem conhecia. Entendeu? E aquilo ali foi marcante para mim. Eu vendo o Guilherme cuidando do meu filho, a Aninha, todo mundo se desenrolando para cuidar do meu filho. Por alguém que nem conhecia. E depois disso, a Agatha me trouxe para casa dela, 20 dias na casa dela, pós-operatório. Ela não deixava fazer nada, era comida, tudo na mão. Que, tipo, eu falei, isso é o amor de Cristo, só pode ser. Sim. Porque eu nunca tinha sido amada dessa forma. Muito bom você trazer isso, porque eu tô com uma pergunta aqui, né, que você, desde que você teve contato com a igreja, com a família Rio, né, você disse uma frase, né, você dizia uma frase, né, eu realmente estou conhecendo Jesus, né, e desde a infância, né, você teve contato com a igreja e tal, e relação com o Senhor também, né. Mas diante dessa frase que você diz, né, eu realmente estou conhecendo Jesus, né, qual foi a diferença, assim, né, entre o que você vivia com Jesus e hoje? Antes eu conhecia Jesus, mas Jesus de uma forma religiosa. Ao mesmo tempo, eu pregava Jesus, mas parecia que Jesus estava distante de mim. Entendeu? Eu não sei explicar a palavra correta. Dentro de mim eu tenho a sensação assim, que Jesus estava lá no céu bem alto, e eu tinha que fazer campanhas, orações, jejuns para me conseguir algo que eu queria. Sim. Entendeu? Exemplo, minha vida tá desse jeito é porque eu devo ter alguma maldição, alguma coisa. Aí eu tinha que ir lá e fazer a campanha, fazer aquilo para conseguir tirar aquilo, que era como se fosse pesado. Sim. Entendeu? E nada contra as campanhas, nada contra a oração, o jejum, né? Até você é uma mulher mas isso foi passado para mim não da forma correta, mas Sim. de uma forma errada. E acabava que a gente é ser humano e aquilo se torna pesado pra gente. Sim. Entendeu? Como eu querer resolver os problemas da minha vida é impossível. E às vezes é como se eu tivesse que fazer tal para Jesus, tinha que fazer algo para Jesus me dar algo em troca. É como se fosse uma moeda de troca, entendeu? Sim. Entendeu? Que se eu pecasse, eu ia trazer algo para cima de mim. Te falar a verdade, eu não conhecia Jesus. Era como se Jesus fosse um rei que estava muito lá no trono e eu não tinha acesso a ele. E eu falo que a diferença que eu entendi de lá para cá é que Jesus sempre esteve do meu lado e que através da morte dele ter morrido na cruz por mim, nós dois se tornamos um. A essência dele está dentro de mim. E hoje eu entendi que eu não preciso tá pedindo Jesus nada. Ele sabe o que eu preciso. Entendeu? O que eu preciso é da presença dele, o que eu preciso é de um relacionamento com ele, estar envolvido com ele. Porque o resto tudo ele vai acrescentar. Entendeu? Eu lembro que quando eu falo assim que é algo incrível, que depois eu falo assim que a luta, o deserto vem, mas ele vem para te fortalecer. Mesmo no meio dessa situação toda, eu sempre tive a certeza que Deus ia cuidar de mim. Eu acho incrível isso. Eu estava no fundo do poço, destruído, mas eu tinha sempre a fé que Deus era a única pessoa que ia cuidar de mim ali. Entendeu? A mesma fé como um grão de mostarda, mas tinha. E foi quando eu comecei a envolver com a família rica, eu fui conhecendo, vendo através do amor, do cuidado, que eu conheci Jesus ali, eu entendi que era Jesus que estava cuidando de mim. Sim.
Eu lembro que eu chegava aqui na igreja, eu tinha uma vergonha, eu não queria ficar perto de ninguém, ficava de cabeça baixa, Uhum. entendeu? E Deus foi me tirando, mudando completamente isso de Sim. mim, Cara, entendeu? isso é muito louco, né? Entendeu? Eu não queria estar envolvido, porque eu me sentia pequena, indigna de estar ali. Só que Jesus não, Jesus me mostrou que eu estava fazendo parte de uma família, Sim. que ele estava me incluindo em uma família. É. Isso é muito precioso, né? Porque quando eu tava pensando, né, que você se considera uma pessoa tímida, né? Sim. Até antes aqui do podcast começar, você tava tipo, meu Deus, eu vou começar a falar e tal, e como é que eu tô e tal, e bem nervosa, assim, né? Mas desde que você chegou aqui, assim, né, Deus tem te tirado desse lugar, assim, né, É. pra te colocar num lugar que é que você tem um lugar na mesa, né? Que você faz parte dessa família, né? Você não é só uma pessoa que precisa de cuidado, assim, né? Uhum. Não tirando a importância desse lugar de a gente reconheceu realmente que você precisava de cuidado naquela estação, né? E ainda precisa de alguns, né? Como eu também, como todo mundo, né? Mas o ponto é que Deus tem tirado você desse lugar de dentro de você mesmo para trazer para fora e colocado na mesa, né? Na relação com ele como filha, como amada, como irmã, né? Então, como é que tem sido isso para você? Né? Sair desse lugar de dentro e ter sido colocado nesse lugar da mesa. Eu falo assim que Deus tem trabalhado muito em mim, eu acho. Na minha mente, se eu vejo uma imagem de uma mulher que até os 29 anos sendo enterrada. Tipo, aquela Soraya de antes não existe, eu vejo meu novo nascimento a partir do dia realmente que eu conheci Jesus. Antes eu ouvia falar dele, Uhum, eu sabia quem era ele, mas eu não tinha um envolvimento com ele. A partir do momento que comecei a me envolver com Jesus, parece que eu nasci de novo. uhum, E tudo aquilo que para mim era que assim, que o inimigo usava em si para mim, como que eu falo, gente, para me afrontar. uhum, Tipo, ou pra me intimidar. A palavra correta é intimidar, parece que foi saindo. A uhum, timidez era algo que o inimigo usava pra me intimidar. uhum. Entendeu? E Deus tá trabalhando nisso ainda, porque às vezes é difícil. Claro. Entendeu? Eu oro sempre ao Espírito Santo para que ele tire isso de mim, porque às vezes é difícil você falar, se comunicar ou falar. Até porque eu sempre tive um grande sonho, eu lembro desde criança, eu falo que eu quero pregar a palavra. Uhum, Entendeu? Eu quero pregar a palavra, Deus, eu quero que o Senhor me use, só que. E eu falei, como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou chegar para alguém e vou falar se eu sou tímida? uhum. Entendeu? E eu sinto que Deus está mudando isso na minha vida, que eu já mudei muito nisso. Hoje eu não sou tão tímida, mas tenho algumas dificuldades, mas Deus tem me Sim, tirado desse lugar. também, cara. Tava uma coisa que o Senhor faz também é resgatar a gente de dentro de nós mesmos para revelar, para mostrar quem a gente realmente é nele, né? Isso porque eu falo assim que o inimigo ele cria crise de identidade na gente. Hum, E Jesus tem revelado a minha verdadeira identidade, de hum, uma mulher forte, corajosa, que ele me criou para servir a ele, para ele cumprir os propósitos dele na minha vida. Eu falo assim que eu não vim aqui na Terra só para viver uma vida comum, tipo de ter uma casa, uma família e simplesmente morrer depois. Não, eu quero ir embora dessa terra e deixar frutos, oh, entendeu? Eu vim para deixar frutos, eu vou deixar frutos em nome de Jesus e nada vai me impedir de que Deus se cumpra o propósito dele na minha vida. E a timidez era isso. A imagem de eu me ver distorcida, de tipo, de eu estar aqui com você na mesa e eu não conversar com você porque eu me sinto indigna, eu me sinto pequena para estar falando com você. E eu creio que Deus está tirando isso de mim, uhum, entendeu? E Ele está mudando isso da minha vida. sim, Eu acho incrível assim que com isso tudo o que vai entrando na gente é uma mansidão, uma humildade completamente diferente. É inexplicável quando Jesus entra na vida da gente. A mudança em si uhum, é uma mansidão, tudo se torna leve. sim. Aleluia. Graças a Deus, né? É, e uma coisa assim, né, é sobre os seus filhos, né? Sobre como toda essa realidade também na verdade, eu vou voltar aqui e vou fazer uma pergunta aqui, né, cara? Diante de todas essas transformações, né? De tudo isso que Jesus está fazendo na sua vida, qual é a diferença, maior diferença que você enxerga entre a Soraya que vivia antes, né? E a Soraya de hoje? Cara, tudo. Hoje eu sou outra pessoa. Eu falo que aquela pessoa que existia no passado não existe.
Hoje, cara, hoje eu voltei a sonhar novamente. Eu me sinto uma mulher forte. Porque eu cuido dos meus 3 filhos sozinho. Até a hora que eu pensei, como que eu consigo cuidar dos meus 3 filhos sozinho? Eu cuido da casa, eu cuido dos meus filhos, eu mantenho tudo dentro de casa, minha casa eu mantenho ela sempre limpa, organizada. Eu vejo assim que só pode ser Deus mesmo, porque eu sozinho não ia conseguir. Sim, E Deus me tirou daquela mulher fraca, mentalmente tipo dependente, cheia de feridas, para me tornar uma mulher resistente, uhum, entendeu? Ele parece que ele tirou aquela casca que tava, aquilo tudo e me revelou realmente quem eu sou. sim, é verdade. Que forte, cara. E é perceptível isso, né? Assim, a cada dia, assim, que passa, assim, né? A gente vê mais transformação. Algumas pessoas de mais perto, outras pessoas. Mas eu vejo que a cada domingo, assim, né? Por exemplo, também, os meninos também são impactados, né? Eles estão. Pelas mudanças. Quando eu cheguei aqui, o Azaf era bem agitado, porque por tudo que ele viveu. E Uhum, Davi também era, e Deus tem transformado os meus filhos juntamente comigo, uhum, entendeu? O Azaf hoje está virando uma criança inteligente, uhum. entendeu? O Davi também. Então, eu acho que Deus ele tá cuidando de tudo em cada detalhe. Ele está transformando a minha identidade e a identidade dos meus filhos É também. verdade. Provocando transformação, né? E, e muito louco pensar também no nascimento do Davi, né? Do nascimento do Samuel, né? Na realidade da família Rio, né? Assim, né? Porque foi realmente um símbolo, assim, né? Pra gente, assim, né? É, Foi uma bênção, foi um presente, assim, né? Como é que você olha para o Samuel diante de toda essa realidade e como é que você enxerga, assim, né? Com os olhos da Soraya de hoje, assim, né? Da fala Soraya. assim que Samuel é um milagre. Samuel, ele passou por tudo isso, ele estava na minha barriga. E Deus é tão perfeito que ele nasceu sem sequela nenhuma. Ele nasceu pequenininho, mas nasceu sem sequela nenhuma. E hoje ele é uma criança linda, que alegra os meus dias completamente. Entendeu? E para mim é um orgulho que ele nasceu na família Rio, foi apresentado aqui e está crescendo aqui. Uhum. Entendeu? Toda vez que eu olho para ele, eu vejo um milagre através dele. Sim, é verdade, cara. É. E, e o Davi também, né? O É, Davi, cara, ele, ele chegou depois, né? Assim, ele tava um foi tempo. quando isso tinha acontecido, que eu tive, foi em dezembro do ano passado. Uhum, Eu tava me recuperando ainda da cesárea e a Agatha falou comigo, não, pega teu filho, o pai dele também falou pra mim, ele tem que ficar junto com você e desde quando o Davi veio ficar comigo. Porque Davi tava morando com o pai dele por causa dessas violências todas, eu deixei ele pra lá uhum, pra ele não ficar acompanhando isso tudo. sim, E ele veio e tem sido bênção. O Guilherme é uma grande referência para ele sim, de tudo, de futebol, ele tem aprendido um monte de coisa e tá se tornando um homem temente a Deus também. é verdade. Vai Sim, crescendo, vai se tornar um homem. vai, Coração, vontade sim. segundo ao É coração um de Deus. grande homem, né? É isso, exatamente. Pô, poderoso. Bom demais, graças a Deus. Ok. Bem, caminhando pro final, assim, né? Pra gente ir dando unidade. Eu queria te convidar, assim, né, a compartilhar com a gente, assim, né, compartilhar com o pessoal que está assistindo também, assim, né, o que Jesus tem ministrado no seu coração nesse tempo, assim, né. Fica bem livre para falar, assim, né, esse é o momento mesmo para você compartilhar aquilo que o Senhor tem falado contigo. Cara, esses últimos tempos eu acho que tem sido os melhores da minha vida. Que Jesus tem compartilhado comigo o verdadeiro evangelho. Que é isso que a gente vive hoje. É o cuidado, é o amor com o próximo. O verdadeiro evangelho que Jesus pregou literalmente. Entendeu? E eu tenho vivido isso. Tipo, de descansar totalmente no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Igual eu falo, quando isso tudo aconteceu, eu não tinha nada. Quando Samuel nasceu, só tinha um fogão e um colchão para dormir no chão. E hoje, Jesus restaurou tudo que eu não tinha, Ele devolveu de volta. E tudo novo, do bom e do melhor. Mas isso ali só aconteceu porque eu aprendi a descansar em Deus. Hoje eu falava, Deus, o amanhã te pertence, eu vou viver o hoje assim como a tua palavra fala e o Senhor vai cuidar de Oh, todos os detalhes. uhum, E eu acho assim, cara, que até quando eu queria comer algo, eu falava para Deus, no outro dia alguém mandava. Entendeu? uhum, E Deus tem usado as pessoas para suprir a minha necessidade, porque eu não tenho condições de trabalhar porque eu tô cuidando do meu filho.
Entendeu? Mas Deus usa pessoas assim que do nada eu tô precisando de algo, a pessoa já chega aquilo ali sem eu pedir. Entendeu? Eu falo assim que eu tenho um relacionamento muito legal com a Tereza, que é a nossa irmã aqui também. Sim. Eu falo assim que Deus usa ela grandemente. Tem dias assim que às vezes eu tô meio triste, angustiada com alguma coisa, preocupada de faltar algo pros meus filhos. A Tereza, Soraya, eu tô sentindo que você não tá bem. Você tá precisando de algo, né? Eu acho incrível assim o cuidado de Jesus em cada detalhe. E eu falo assim que a melhor experiência é viver para Jesus, não tem outro caminho. Eu falo assim que se eu parar de viver para Jesus, eu acho que eu vou morrer, porque, cara, é uma alegria, mesmo que você tá passando uma luta, um processo, mas tudo se torna leve ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Você dorme tendo a certeza de que amanhã você vai acordar bem, que Jesus está cuidando de tudo. Que Deus em si está cuidando de tudo. E você ter o Espírito Santo de Deus te guiando, te consolando, te dando força, se torna tudo mais leve. Eu acho que hoje não há outro caminho a não ser com Jesus. E se as pessoas soubessem que a vida é muito simples, a vida não tem dificuldade nela, que a vida é simplesmente confiar e descansar e entregar o seu coração para Jesus. Entendeu? Não tem esse caminho todo que a religiosidade, que o mundo criou, que para você chegar até Jesus tem que ser assim. Não é algo simples. Jesus ele morreu na cruz por você, você te deu o direito de ser chamado de filho novamente, e quando você é chamado de filho, você passa a ter a direito a tudo aquilo que as promessas que o céu tem para você. Sim. Entendeu? E a dificuldade hoje é acreditar e confiar nisso. Por isso que às vezes as pessoas estão frustradas, estão decepcionadas, porque elas estão buscando um Jesus que não existe. Entendeu? Quando na verdade é tudo muito simples. É você crer, entregar o teu coração e deixar que Jesus encaminhe você. Porque às vezes, muitas vezes, a gente está no deserto, a gente não fica questionando. Deus, por que eu estou passando por isso? Pai, por que isso está acontecendo na minha vida? Quando na verdade você tem que entender que o deserto é um processo para te tornar mais forte. Entendeu? O deserto ele vem para te fortalecer, para quando Jesus, você chegar num nível que você tá para receber aquilo que Deus tem para te dar, você tá forte e não jogar aquilo que Deus te deu fora. Como que faz? Eu falo sempre a Tereza assim que é como um vaso. Deus não vai colocar azeite novo num vaso que está quebrado. Ele vai pegar aquele vaso, ele vai amassar, ele vai refazer ele novamente, e nesse processo a transformação dói. E quando o vaso estiver pronto para receber o azeite ou o vinho novo, ele vai suportar a pressão daquilo ali. Então hoje eu entendo isso, que eu passei tudo isso e hoje eu não culpo as pessoas que tudo que eu vivi, eu perdoei, mas eu entendi que foi necessário eu passar por tudo isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Que Deus usou essa situação, não que Deus quis que eu passasse essa situação, porque através de uma escolha minha eu entrei nessa situação. E houve consequência daquilo que eu entrei, sem permissão dele. E Deus é tão bondoso que ele me livrou de lá e usou isso para mudar a vida. Eu falo que tem assim, que Deus usa situações horríveis para criar situações extraordinárias. Entendeu? E Deus usou isso para mudar a minha vida. E Deus tem me mudado. E hoje eu estou vivendo assim, uma alegria enorme de ter Jesus na minha vida. Eu falo que eu vivo por ele. E a minha razão de viver é ele. Não há outra. Entendeu? Amém. Esse foi o podcast Parábolas da Vida. Essa história realmente impacta a gente. Uma história mesmo de uma história que revela tanta coisa, né? Tanta coisa, mas que me mostra bastante que os processos da vida, assim, né, não são para matar e é uma história que inspira a gente a parar de se lamentar, né, nos processos que passamos para realmente olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, né? Por mais que seja doído, por mais que seja doloroso, o Senhor continua fazendo, né? Eu falo assim que independente do processo que a gente tem passado, a gente tem que entender que Deus está nos forjando o nosso caráter, tudo em nós, para que a gente se torne alguém melhor. E às vezes a pessoa está passando uma luta, uma doença, uma dificuldade, ela não entende aquilo, mas se a gente olhar pelos olhos da fé, a gente vê lá na frente algo melhor que está por vir. Sim. Entendeu? E é isso, se tiver alguém desistindo, pensando em desistir, só olhe para Jesus. Tem que olhar com o olho da fé. Tipo, tem uma passagem que fala muito comigo que quando Jesus estava vindo no mar e Pedro pediu para que fosse até ele, entendeu? Para vencer Jesus. Só que Pedro, durante certo tempo, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar no mar. E Jesus falou para ele, por que duvidaste? Muitas das vezes, quando a gente está nesse processo, que eu acho assim, que eu louvo a Deus, que eu, independente da minha fé ser pequena, ou de eu estar numa situação horrível, eu não tirei o olho de Jesus, eu continuei olhando para ele.
Entendeu? E tudo foi se acrescentar na minha vida. E hoje eu louvo a Deus por ele ter me tornado essa pessoa. Independente da dor, do sofrimento, da agonia que você está vendo, você não pode tirar o olho de Jesus. Porque se você olhar para a esquerda, vai ter uma situação que vai te tirar dali. E o inimigo, ele tenta todo o tempo fazer você tirar os olhos de Jesus. Ou você olhar para um trabalho, ou você olhar para um sonho, uma conquista própria, uma conquista pessoal. E às vezes a gente coloca isso tudo na nossa frente que tira os nossos olhos de Jesus. Quando, na verdade, o dom da vida, a alegria de viver tem que ser focado em Jesus. Não há outro caminho. Se quer ter uma vida tranquila, uma vida... Não vou falar que não vai ter luta, que sempre vai ter luta. Vai ter dias bons, dias maus. Mas se você quiser passar por tudo isso com leveza e com paz, é só Jesus que pode te dar esse caminho. Somente Ele. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã, por esse testemunho, né? Por compartilhar sua história. E é isso aí, galera. Esse foi o podcast Parábolas da Vida, pessoas comuns, histórias profundas. Essa foi a Soraya. E que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse tempo, e deixe o Senhor falar, enquanto a gente conversou, enquanto a gente compartilhou aquilo que a gente falou aqui nessa mesa, que você realmente seja impactado, né? Seja tocado pelo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está falando nessa estação. Deixa ser inserido, deixa ser envolvido pelo que o Senhor está fazendo nessa estação e pela realidade que Ele está te envolvendo, e para que Ele transforme o seu coração de forma completa. Falou? Um abraço, tchau, tchau. Então, tchau aí, Soraya.